E aí, minhas queridas e meus queridos, tudo certinho com vocês? Matheus Mendonça falando aqui e vamos falar sobre o world building de One Piece. Essa será uma série de 5 vídeos. Nesse primeiro eu vou estar falando sobre aspectos mais geográficos do mundo de One Piece. Em seguida teremos mais outros 4 vídeos falando sobre as principais facções que estão aí nesse mundão de Goldenel. Vamos falar sobre piratas, revolucionários, marinha e governo mundial. Então vamos lá nos ater a esses aspectos geográficos nesse primeiro vídeo. Lembrando, pessoal, que essa é uma série exclusiva da Viewer, uma nova plataforma brazuca que tem a proposta de trabalhar mais próximo do criador de conteúdo e dar a liberdade que a gente tanto precisa para mostrar o nosso trabalho para vocês. Bom, o mundo de One Piece é formado pelos mares azuis. Nesse mundo, nesses mares azuis, estão um continente, que é a Red Line, uma cadeia de ilhas, que é a Grand Line, os Calm Belts, 4 Blues e ainda o misterioso All Blue, que ainda é um dos grandes segredos de One Piece. Os 4 Blues são separados pelo cruzamento da Grand Line com a Red Line. A Grand Line, por sua vez, tem 2 metades. A primeira metade é chamada Paraíso, que vai da Montanha Reversa até Mary Joyce. A segunda metade se chama Novo Mundo e vai de Mary Joyce até a Montanha Reversa. E temos também os Calm Belts, como eu falei anteriormente, são cinturões paralelos à Grand Line. E lá é um lar de monstros gigantescos. Há umas áreas extras ainda, como os Oceanos do Céu, o Mar Branco e o Mar Branco-Branco. Também existem os mares abissais, ali na altura da Ilha dos Homens-Peixe, e também a Lua. Porém, por falar em Lua, por falar em satélites, vimos durante o flashback de Nico Robin que Ohara mostrou o planeta de One Piece contendo 6 satélites naturais, sendo que um deles tinha até um subsatélite. É interessante a gente também falar do clima no mundo de One Piece. Então, existem 4 tipos de ilhas principais: as ilhas Primavera, as ilhas Verão, as ilhas Outono e as ilhas Inverno. E cada ilha dessa tem as 4 estações, ou seja, uma ilha inverno no inverno. Imaginem um frio, e aí a gente pode usar a imaginação para termos as várias combinações diferentes. O clima é bastante imprevisível entre ilhas na Grande Rota, tanto no Paraíso, a primeira metade, quanto no Novo Mundo, que é a segunda metade. Mas temos uns casos mais especiais ainda. Por exemplo, a Red Line, que a gente falou que é o grande continente do mundo de One Piece. A Red Line é composta de várias ilhas grudadas umas nas outras, cada uma com seu clima. Então imaginem que na Red Line também rolam as doideiras. A ilha Rusukaina, onde o Luffy passou o time skip, tem 48 estações por ano, ou seja, vai mudando toda a semana. A ilha Raijin tá sempre chovendo raios. Enies Lobby é sempre dia. O ano tem um clima diferente em cada região. Por exemplo, é outono sempre em Hakumai. Na região de Ringo é sempre inverno e assim por diante. E Punk Hazard é dividida em 2 zonas, gelo e fogo, por conta da grande batalha entre o Aokiji e o Akainu. Momento teoria agora. Temos 2 informações importantes quando a gente fala sobre o clima. Uma delas é sobre a Red Line, que é composta por várias ilhas coladas umas nas outras. A outra informação é sobre Punk Hazard, que tinha o seu próprio clima e agora tem um outro, metade gelo, metade fogo, por conta do embate entre Aokiji e Akainu. Então eu fico pensando, tem uma ação do homem, não só do homem, de várias raças que a gente puder imaginar de One Piece, já já eu vou falar sobre raças também, e parece que o homem pode transformar o clima naquela ilha
e fazer mais. Por exemplo, existe um grande personagem em One Piece chamado Oars. Ele era conhecido como Arrasta-Países. Ele amarrava umas correntes gigantes nas ilhas e ia levando para onde ele quisesse. A gente também falou sobre o Wano, que tem várias regiões, cada uma com seu clima, e um clima perene, por assim dizer. Ringo é sempre inverno, Hakumai é sempre outono. Então eu fico pensando, será que um arrasta-países, não necessariamente o Wars, arrastou várias ilhas que hoje formam o Wano? E aí a gente vai para esse raciocínio, a gente pega esse raciocínio e vai para a Red Line. Porque eu fico imaginando que durante o século perdido, que é ocultado de toda a nação, ninguém pode saber sobre o século perdido, eu tô acreditando que o governo mundial, aqueles 20 países que foram contra o grande reino e fundaram o governo mundial, eu tô achando que eles fizeram uso de arrasta-países, ou seja, gigantes ancestrais, para colocar várias ilhas coladas umas nas outras, formando a Red Line e dificultando o acesso entre as regiões que a gente já citou, os Blues, West Blue, South Blue, e aí tem o Cinturão do Silêncio, os Calm Belts, a Red Line, a Grand Line, que é composta de duas partes, o Paraíso e o Novo Mundo. Então, a construção da Red Line fez com que o acesso ficasse mais difícil, fragmentou o mundo. Então, talvez no final de One Piece tenhamos de fato, literalmente, um One Piece, o All Blue, todos os mares virando uma coisa só. Como é que isso poderia acontecer? Quebrando a Red Line em dois pontos, na Montanha Reversa, que é a entrada para a Grande Rota, e quebrando a Red Line naquele ponto de Mare Geoise, que fica acima da Ilha dos Homens-Peixe. Isso uniria todos os mares. O mundo seria o All Blue, seria o One Piece e, consequentemente, quem destruir a Red Line no ponto de Marijoa faria com que os escombros caíssem na Ilha dos Homens-Peixe e os Homens-Peixe teriam a ilha destruída, precisando ir para a superfície, o que significaria a liberdade desse povo que sofre tanto preconceito. Tudo não se encaixa? Eu falei no começo do vídeo que existem 4 grandes facções permeando esse mundo de One Piece. Novamente, farei vídeos para cada uma dessas facções, mas eu gostaria de comentá-las de maneira resumida aqui, já que estamos falando do world building de maneira geral. Então, temos o governo mundial, a autoridade máxima no mundo de One Piece, que reúne 170 países, encabeçado pelo Insama. Ele comanda tudo secretamente por trás das cortinas. E aí em seguida temos Gorosei, tem Ryubitos, as CPs, que são organizações secretas. E obedecendo ao governo mundial temos a Marinha, é uma outra facção que é o braço militar do governo mundial. Temos os piratas espalhados pelo mundo e um grupo bastante proeminente chamado dos revolucionários. E vamos às raças. Vocês vão ver como o negócio é vasto. Temos aí no mundo de One Piece a raça dos humanos, dos homens-peixe, dos tritões, dos gigantes, do povo do céu, dos minks, da tribo dos braços longos, da tribo dos pernas longas, da tribo dos pescoços longos, da tribo dos 3 olhos. Temos os anões, ou seja, os tontatas. Temos os Kinokobito, já ouviu falar? São humanoides com corpo de cogumelo. E ainda temos a misteriosa raça do King, a calamidade de Kaido. Qual será a raça do King? Temos também umas raças híbridas, como os Wotan, que é a mistura de gigantes com homens-peixe. Também temos raças artificiais, como os autômatas, são os robozinhos vistos na história de capa do God Enel, quando ele sobe até a lua. Temos os zumbis, criados por Gecko Moria e Hogback em Thriller Bark. Temos também criaturas fantásticas, esses seriam centauros, sátiros, árpias, mas eles foram criados pelo LoL, com Chambros,
ele dividindo, né, as partes dos corpos da galera. Temos aí os brinquedos, que é uma raça criada por conta da Akuma no Mi, do fruto do diabo, de Sugar, que era uma oficial do bando do Doflamingo. Temos os homies também, criados a partir do fruto das almas da Big Mom. Temos os clones, que estão aí com a Germa 66 e também com a divisão científica da Marinha, a SSG. Os pacifistas, por exemplo, são clones de Kuma. Também temos humanos modificados na Germa 66, como é o caso dos irmãos de Sandy, o Yonji, o Niji, o Ichiji e a Heijo. E também temos os Numbers, que são tentativas de recriar os gigantes ancestrais. Lembrem que gigantes ancestrais e gigantes são diferentes. Os gigantes, muito provavelmente, vieram dos gigantes ancestrais. Os gigantes atuais são descendentes dos gigantes ancestrais. O Wars era um gigante ancestral. Queria contextualizar vocês também sobre eventos importantes que ocorreram durante a história desse mundo. Há 5.000 anos, a Árvore do Conhecimento em Ohara foi criada. Há 4.000 anos, o Palácio Alubarna foi construído em Alabasta. Há 1.100 anos atrás, a cidade de Chandora foi estabelecida em Jaya. Há 1.000 anos, a tribo Mink começou a viver em Zou. Há 900 anos, a tribo Tontata foi morar em Dressrosa, especificamente em Greenbeat. Há 800 anos, não sabemos, é o século perdido. Há 700 anos, a ponte Tequila Wolf começa a ser construída. Há 500 anos, nasceu o Wars. Há 400 anos, acontece a história de Norland e Calgara. Há 24 anos, foi a morte de Gold Roger, iniciando a grande Era dos Piratas. Porque a Era dos Piratas já acontecia antes da morte do Roger, mas quando ele morreu, as faíscas que vieram através das suas palavras incendiaram o mundo na grande Era dos Piratas. Há 22 anos, Ohara foi destruída por uma Booster Call. Há 8 anos, rolou uma Reverie, cujo principal assunto foi o Dragon. O Dragon que começou uma campanha revolucionária há 8 anos contra o governo mundial. Temos uma cultura vasta no mundo de One Piece também, porém essa cultura é mais diversificada durante a passagem pela Grand Line, a Grande Rota, tanto no Paraíso quanto no Novo Mundo. Mas existem culturas mais específicas nos Blues também, ou seja, no North Blue, no West Blue, no East Blue e no South Blue, como por exemplo, o país de Kano, no West Blue, que representa bem a China. Temos o reino Torino, para onde o Chopper foi durante o time skip, no South Blue, e também o vilarejo Shimotsuki, no East Blue, que pega muito da cultura de Wano, já que esse vilarejo, Shimotsuki, foi criado por um Shimotsuki, o Shimotsuki Kouzaburo, o pai do Koshiro, que por sua vez foi o mestre do Zoro e pai da Kuina, a garota da promessa, essa promessa aí forjada, né? Também com o forjamento da Wado Ichimonji, a espada branca do Zoro. E a linguagem? Bom, em One Piece temos uma linguagem universal, todo mundo fala a mesma língua, porém temos uma escrita antiga nos poneglyphs que revelam justamente as informações do século perdido, que o governo mundial tenta esconder de toda a humanidade. E temos religiões também. É muito interessante a visão das pessoas, dos povos em relação a Deus, ao sagrado, em cada cultura de One Piece. Por exemplo, em Skypiea temos o título de Deus, mas é um título designado a um rei, ao governante dos mares brancos. Então Deus é um título tipo rei. Em Xandia, há 400 anos ali, na história de Norland e Calgara, que a gente citou aqui, a gente via que os xandianos cultuavam serpentes gigantes.
Em Alabasta, Pel e Chaka são deuses guardiões, são assim que eles são vistos. Tipo, Horus e Anubis, eles fazem referência a esses deuses egípcios. Em Namakura temos o satanismo, tem uma galera lá que tenta invocar o Satanás e invocam o Brook. No governo mundial é muita soberba, né? Porque os Tenryubitos se consideram deuses, Mary Joyce é a terra sagrada. Imagina como o Win deve pensar, como ele deve se perceber, né? Se os Tenryubitos são considerados deuses e acima dos Tenryubitos ainda tem Gorosei, In, galera que tá manipulando todo o mundo, né? E em Wano, a gente vê que os javalis brancos são chamados de agentes de Deus. Então é interessante, né? Você vai para cada ilha, cada uma tem as suas crenças e os seus rituais. Bom, meus queridos, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo sobre o world building geral de One Piece. Ainda faremos mais 4 vídeos dessa série. Um vídeo para os piratas, um vídeo para o governo mundial, um vídeo para os revolucionários e um outro vídeo para a marinha. Se tu gostou, deixa o comentário aí. Vamos conversar sobre esse tema e até a próxima!